Já vamos começar falando de saúde nessa tarde. Estamos no Dezembro Laranja, mês que visa a prevenção do câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a região sul do país possui a maior incidência da doença. Aqui em Santa Catarina, o estudo aponta que 14 mil novos casos do tipo melanoma foram registrados no último ano. E tem como prevenir esse câncer, gente. Por isso agora a gente vai prestar atenção nas dicas da dermatologista. O Dezembro Laranja, então, é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez para chamar atenção em relação ao câncer de pele, né? Para conscientizar a população em relação ao diagnóstico precoce e também à prevenção. O câncer de pele, ele é hoje no Brasil o câncer mais prevalente e ele vai ser dividido em três principais tipos. Os cânceres de pele, o carcinoma basocelular e o espinocelular, que não são tão agressivos, né? E o câncer de pele mais agressivo, que é aquele câncer mais agressivo, porém mais raro também, que é o melanoma. O melanoma, ele tem risco sim de fazer metástase, de se espalhar para outros órgãos, né? Se diagnosticado bem no começo, apenas a cirurgia, então retirada da lesão é o suficiente, a gente resolve, né? Mas sim, em alguns casos pode ser necessário rádio, química. As pintinhas, tá? Algumas sim, elas podem se transformar, mas isso é muito raro, né? O que eu peço para o paciente sempre se atentar. Se uma pintinha que ele tinha ali começou a mudar de cor, começou a sangrar, ficar de formato irregular, né? Então, isso é um sinal de alerta. Manchas na pele com base, assim, que sejam mais fundo vermelho, fundo acastanhado, que não cicatrizam, que formam crosta, que sangram, que coçam, né? Então são sinais que o paciente deve ficar alerta e procurar um auxílio do médico aí para um diagnóstico. Exposição excessiva ao sol, né? Fototipo baixo, fototipo 1 e 2, que seria o quê? Pele clara, olho claro, azul, verde, cabelos loiros, pacientes ruivos, pacientes com sardinha, é um fototipo que tem maior risco a desenvolver o câncer de pele, como também pacientes com histórico familiar de câncer, principalmente de primeiro grau. Então, se tem história na família, a gente sempre orienta o paciente a buscar auxílio, né, uma vez por ano, pelo menos fazer o exame dermatológico. Pacientes com histórico na infância, ou enfim, de queimaduras solares, que teve lá aquele histórico de ficar com a pele, aquele sol, pegou sol, que ficou com a pele vermelha, que criou bolhas. Então isso é um fator de risco. Lembrando que o dano do sol, ele é acumulativo, então aquele sol que pegou desde a infância, né? E também outro fator de risco bem interessante é o bronzeamento artificial. Tem um trabalho publicado que ele fala que o bronzeamento artificial antes dos 35 anos aumenta em até 75% o risco de câncer de pele. Região de orelha, região de nariz são as regiões de maior incidência de câncer de pele, né? Porque a gente acaba não protegendo tanto e elas ficam mais proeminentes também, né? O correto do protetor, ele é sempre na rotina de skincare do paciente, se usa algum hidratante, algum ácido, o protetor solar sempre vai ser a última coisa que o paciente vai aplicar, né? Ele deve ser aplicado no rosto a quantidade de 1 colher de chá rasa de protetor, então normalmente a gente usa menos que isso, né? E para o corpo a gente orienta que o paciente aplique uma média de 3 colheres de sopa de protetor solar em todo o corpo, né? E reaplicar, o correto é reaplicar de 3 em 3 horas também. E o melhor protetor é aquele que o paciente se adapta. A gente orienta o paciente ao uso regular do protetor, né? Então tentar reaplicar ele de 3 em 3 horas, usar pelo menos um fator de proteção acima do FPS 30, né? Peles mais claras, pelo menos um FPS 50 até nós orientamos. Reaplicar ao longo do dia. Se for para praia, ou água, piscina, enfim, atividade que sue, a gente reaplicar assim que finalizar a atividade, né? E hoje a gente também tem auxílios, por exemplo, bonés com proteção solar, chapéu que tem proteção, roupas, camisetas que tem proteção solar contra a radiação ultravioleta. Então tudo isso acaba auxiliando. E também oriento os pacientes a evitar esse horário aí de maior radiação, que é das 10 da manhã às 4 da tarde. Dicas muito importantes que a gente pode aí seguindo para prevenir esse câncer de pele. Não só agora no Dezembro Laranja, mas também ao longo de todo o ano.